Finalizado então o nosso baita café sobre... Eu nem tomei, né? Só falei sobre o curso de Yale. Então agora vamos para as perguntas normais. Já que está se mudando, onde mais gostou de morar e por quê? Eu tive a experiência de morar em 2 lugares, em 2 momentos diferentes da minha vida. Então, na mesma cidade, só que 2 vezes diferentes. Então, tanto de idade, quanto de casa, quanto de escola, quanto... Se eu não me engano, teve vezes que o Roberto já estava nascido, teve vezes que o Roberto não estava nascido. E eu acho que depende muito, assim, eu não consideraria que são coisas melhores do que outras, porque cada uma teve a sua importância, a sua finalidade, acabou gerando um aprendizado em cada momento, mas cada vez que a gente sai, então, quando eu saí de Brasília para Curitiba, primeira semana, primeiro semestre, eu falava, nossa, realmente, Brasília era muito bom. Aí passava o segundo semestre e falava, que Brasília que é, Curitiba tá ótimo. Aí a hora que você muda de casa em Curitiba, nossa, como é que eu conseguia viver na outra casa? Essa aqui é melhor. Aí a hora que você volta pra Bagé, por exemplo, nossa, aqui era muito bom, nossa, antes era muito ruim. Então, são percepções, são maturidades, são experiências diferentes. Acho que, inclusive, é uma das coisas que o curso de Yale fala, que é muito fácil você comparar objetos. Então, se você pega um iPhone 13 e um iPhone 15, você compara a câmera, compara a tela, compara o estilo da foto, o estilo do áudio, o estilo do processador. Você tem realmente uma lista técnica que você pode fazer uma planilha, uma tabela, e comparar cada aspecto desse objeto. E a mesma coisa com carro, com bolsa, com roupa. E ela traz que experiências você não consegue comparar. Mesmo que você tenha ido realmente para o mesmo lugar, com as mesmas pessoas, cada experiência que você tem vai ter uma diferença, seja pela estação do ano que você foi, seja pelos restaurantes. A primeira vez que você foi no restaurante é uma experiência, a segunda já é diferente, você já tem uma expectativa diferente. Então é muito difícil comparar experiências, e isso ela fala que é um investimento muito positivo, financeiro até, quando você faz, porque sempre vai gerar um ponto positivo de experiência, mesmo que a viagem tenha sido um perrengue na hora, um estresse, depois vira história para contar, depois você dá risada, depois você consegue dar dicas para pessoas e ajudar essas pessoas, então gerar uma felicidade, uma autofelicidade, ajudando essas pessoas com dicas dos lugares que você morou, dos lugares que você visitou. Então, não sei responder essa pergunta, eu tô enrolando um monte aqui porque eu realmente não sei responder essa pergunta, mas vou deixar então de curiosidade que no início de 2020, então, assistindo uma palestra do Márcio Gonçalves, se eu não me engano, o videogame da vida pro centro acadêmico da PUC, então ainda de forma online. Não sei se foi exatamente na palestra que ele fez, se ele deu a ideia, se depois acompanhando ele. Eu sei que eu fiz um livro da vida, e dentro desse livro tinha alguns, digamos assim, capítulos, né? Na verdade é um caderno que você vai preenchendo. Tinham alguns capítulos, entre eles como é que você quer ser lembrado, então a sua... Gente, minha memória tá péssima hoje. O que deveria ser a sua lápide, esqueci o nome. Mas também coisas tipo, um dia eu quero fazer isso. Não necessariamente é uma meta, porque você não organizou pra fazer aquela coisa. Então, um dia eu quero ter um Jeep. Hoje, pra minha realidade de quem quer fazer estágio, sei lá, viajando pelo Brasil, fora do Brasil, não faz sentido eu me organizar pra comprar um Jeep, mas é uma coisa que eu quero ter algum dia da minha vida. Enfim, voltando pro assunto.
E aí nesse caderno eu escrevi que eu queria um dia morar num apartamento de novo e que eu queria morar na praia. E tipo, 3 anos depois eu estou morando num apartamento na praia. Apesar de eu não estar morando, né? Vou ficar aqui pouco mais de um mês, mas pra mim, sou eu que mando no caderno, então sim, né? Pra mim a experiência já tá suficiente pra poder falar, cara, morei na praia, sei o que é morar na praia, sei o que é varrer areia todo dia, suar o dia inteiro, enfim. Certo, então tá. Próxima pergunta. Como estimular e desenvolver a criatividade? Eu não sei como é que surgiu esse assunto, mas eu tava falando com a Aline quando ela foi visitar a fazenda no dia seguinte do TVEX sobre isso, sobre a quantidade de conteúdo que vai surgindo na minha cabeça, que às vezes eu queria que alguém só fizesse as ideias que eu vou tendo. Então, que eu tinha realmente um Trello gigantesco, que eu tive que abandonar o meu Trello, porque eu falei, cara, tem muita ideia que eu não consigo organizar isso. Vamos pegar uma folha limpa e fazer de novo. Então, e cada vez que você olha uma ideia, a hora que você tá no meio, assim, surgem mais 5. Aí você começa e surgem mais 5, surgem mais 5. Ela falou, nossa, você é muito criativo, tipo, o que você faz pra ter tanta criatividade? E meio que, assim, juntando várias partes de livros, várias coisas que eu fui pesquisando, não necessariamente eu fui aplicando ferramentas que eu li, mas eu fui aplicando mais ideias, mentalidades, assim, que eu fui tendo com essas leituras e desenvolvendo um processo mais intuitivo de como sempre ter criatividade e como desenvolver a criatividade. Então, até semana passada eu postei o preview do nosso novo quadro. Não é novo, né? Porque o quadro já existe, mas novo formato do quadro, que é Roube a Ideia. Então, como é que surgiu tanta ideia e por que eu tô dando essas ideias de graça? E porque realmente existem muitas ideias e eu falei, cara, eu preciso que as pessoas resolvam essas coisas, usem essas ideias, porque em primeiro lugar eu vou me beneficiar, porque são coisas que eu vejo na minha realidade que me beneficiaria. E em segundo lugar, porque, né, as pessoas precisam de ideias. Então, enfim, me perdi um pouco no raciocínio, mas vamos voltar. Como estimular a criatividade? Então, em primeiro lugar, você tem que ter respeito pelo seu cérebro. Então, ele gasta uma energia absurda para pensar. Ele vai estar gastando oxigênio, vai estar gastando energia mesmo para pensar. E toda vez que surgir uma ideia, você precisa anotar essa ideia. Em primeiro lugar, para você falar pro seu cérebro, beleza, você gastou essa energia, ela não tá sendo em vão. Eu vou pegar isso que você me falou e vou anotar. Então, primeira parte é anotar. E aí vem até uma dica que foi... Essa foi a primeira coisa que eu descobri. E agora vem uma dica que foi a última coisa que eu descobri para fazer esse próximo passo, que é você ter um método de organizar essas ideias quando elas surgirem. Então, antes um pouco de eu criar o quadro Roube uma Ideia, eu jogava num grupo do WhatsApp que eu tenho comigo e acabava que as ideias, né, tipo, tirava do meu cérebro, o meu cérebro entendia, beleza, posso gastar mais energia tendo novas ideias, tá sendo útil, tipo, minimamente útil pra alguma coisa, mas né, não ia pra frente. Então, agora eu tô desenvolvendo no meu super organização do meu Notion, coitado, ele sofre, não sei como é que cabe tanta coisa nele, mas cabe, graças a Deus. O segundo cérebro, então ele fala que entre as várias coisas, vou diminuir isso só pra caber na criatividade, é que você precisa capturar informações e organizar essas informações e utilizar essas informações. Então ele usa acho que é acrônimo que fala, chamado CODE, que é capturar, organizar, decodificar e expandir.
E aí nisso você tem essas ideias, você anota essas ideias, mas você faz de uma forma que essas ideias fiquem organizadas para que você possa usar. Então, muitas vezes eu me pegava colocando a mesma ideia no grupo que eu tinha comigo mesmo, porque eu acho que o meu cérebro entendeu, tipo, tá, teve a ideia, vai usar a ideia, mas e aí? Qual que é o próximo passo? Bora colocar essa ideia em prática. Então, eu comecei a criar páginas no Notion com tags, então quais que eram os temas, quais que eram as áreas que se relacionavam com aquelas ideias. E comecei a dividir o que era ideia de postagem, o que era ideia de negócio, o que era ideia de linha de pesquisa na faculdade, de projeto dentro das empresas que eu trabalhava, e comecei a colocar tag nisso. Então, tag pessoal, tag no estudo, tag roubei ideia, e fui indo além. Então, isso aqui é técnico, isso aqui é extra técnico, isso aqui é relacionado a Yale, isso aqui é relacionado à medicina veterinária, isso aqui é relacionado ao UFPR, por aí vai. Então, em primeiro lugar, você anotar essas ideias. Em segundo lugar, você anotar essas ideias de forma organizada. E em terceiro lugar, você colocar essas ideias em prática. Então, as ideias que eu não tô usando viraram um quadro que acaba assim que eu uso elas pro cérebro entender, tipo, vale a pena gastar energia e pensar nisso. Então, agora dando um passo antes, como é que antes de ter essas ideias, de conseguir anotar essas ideias, de organizar essas ideias, de colocá-las em práticas, como é que elas existem? Então, dentro do curso do Apresentações Criativas, do Murilo Gun, ele traz a questão do Shape Knowledge e como é que uma revista da Capricho vira uma apresentação de, por exemplo, estratégia de... Putz, esqueci a palavra agora. Estratégia de logística para um modelo de negócio. O que a Capricho tem a ver com logística de modelo de negócio? E aí ele fala que quanto mais informações estão lateralizadas, então ele coloca que cada coluna, no horizontal seriam áreas e no vertical seria a profundidade que você conhece essas áreas. Então você tem que ter várias áreas e em uma delas você tem que ser muito bom. Então, a questão do horizontal vai te beneficiar para que você consiga achar soluções para o teu vertical, que você é muito bom. Então, você é muito bom tecnicamente para ser um clínico veterinário de pequenos animais, mas de repente você tendo o hobby da fotografia, você tendo o hobby da vela, você tendo o hobby da natação, você tendo o hobby de moda, você tendo o hobby das finanças, você consegue pegar ferramentas. Então, mais uma vez, né, você pega ferramentas e consegue utilizar essas ferramentas de formas diferentes para resolver um problema que você tem naquilo que você é bom tecnicamente. E aí vem aquela questão, tipo, nossa, você é incrível, meu Deus, você é muito criativo, nossa, que inovador, que solucionador. Sendo que é uma ferramenta que já existe, é um conhecimento que já existe, só que ele tá fora da bolha do conhecimento técnico. Então, no curso, o Murilo, ele dá o exemplo, tipo, cara, as pessoas acham que os humanos inventaram as rodas. Meu, há muito tempo atrás, as coisas rodavam, existiam rodas na natureza. A hora que o coco cai do coqueiro em cima em cima da montanha, ele rola. E foi simplesmente uma pessoa que tinha o conhecimento da percepção, da vivência, da abrangência de experiência de ver um coco rolando, que quando ele foi para a hora que ele tinha um problema, teoricamente técnico é bom, né? Um problema técnico, ele falou, meu, bota algo parecido com um coco aí, um trem redondo, um trem que roda pra empurrar esse negócio pesado que você precisa levar de um canto para outro. Então, como ponto zero é você expandir a tua gama de conhecimentos
Não necessariamente agora precisa fazer isso de forma ordenada. Eu gosto, não sei se tem muito a ver com o canal de comunicação, né? Mas eu gosto muito mais de ver e de experienciar as coisas para poder ter essa gama de conhecimento, de ferramentas, de realmente de shape knowledge, para poder encontrar não, né? Adaptar essas ferramentas, essas soluções para coisas mais técnicas. E como é que você pode fazer isso? Então, com literatura. Então, você realmente... Eu não gosto de livro de não ficção, então eu gosto realmente de literatura ou de livro técnico de desenvolvimento pessoal, de algum assunto ou de uma biografia. Mas já é suficiente você ter o conhecimento da literatura, você ter livros, você ter hobbies, você ter experiências de viagens e você começar a ter um olhar atento para as coisas e conversar com pessoas, principalmente de lugares diferentes. Então, por exemplo, na praia aqui, ninguém em Curitiba vai aprender a usar uma rede de pesca. Mas você viajando para um lugar de praia, conversando com pessoas do local de praia, você começa a... Não, nem que seja só para ver como é que as pessoas realmente pescam com uma rede, mas tem a oportunidade de usar uma rede e a hora que for necessário você tem aquela informação guardadinha lá no fundo do teu cérebro. Ainda mais se essa informação estiver relacionada com alguma emoção, ela vai estar mais presente na tua memória. E com isso você tem uma bagagem para poder encontrar essas soluções. Então, como marco zero, é você começar a fazer coisas novas. Então, se colocar para fazer coisas pela primeira vez, principalmente aquelas coisas que você tem preconceito, tipo, acho meio nada a ver essas pessoas que falam sobre moda. Começa a seguir as pessoas que falam sobre moda. Tenho pavor de gente que vende curso de vendas. Começa a seguir as pessoas que vendem curso de vendas. Nem que seja para que você tenha uma bagagem para falar, eu não gosto de pessoas que vendem curso de vendas porque eles falam de determinada forma que não me passa empatia. E aí depois você vê um curso, uma pessoa de moda que fala, a lona do caminhão da Prada foi utilizada para fazer os produtos da Prada. Como é que a gente pode aproveitar isso da lona do caminhão que leva a ração que os animais comem? A lona que fecha o silo. Como é que pode ser aproveitado? E começar realmente a anotar perguntas e fazer perguntas e enfim. É sempre um exercício e sempre um exercício de você abastecer o seu cérebro com informações novas e respeitar o seu cérebro quando ele te der a aglutinação dessas informações novas. Meu Deus, eu acho que podemos ir para a última pergunta, né? Porque também... Qual que é a previsão desse planner? Na verdade, o planner ele não tinha uma previsão de venda. Mas, se vocês tiverem interesse, vamos ver, né? Se vocês têm interesse, eu posso tentar adequar ele para que ele possa ser vendido. Hoje, dentro do No Estudo, a gente tem os adesivos, mas tem principalmente o controle de hábitos e o planner de mesa, controle semanal de mesa, que já está disponível para venda. Esse planner eu tinha realmente feito para o meu uso pessoal, até para testar ferramentas novas de organização, de hábitos, de controle de semana, de planejamento de semana, de organização de finanças. E eu gosto muito de anotar as coisas no físico. Então, apesar de viver, né, no mundo digital, de ter trabalhos digitais, trabalhos remotos, anotar muita coisa, inclusive ideias, pelo computador, eu gosto de ter essas coisas físicas. Acho que pelo motivo número 1 é de poder encontrar depois essas agendas, esses planners e falar, no dia 17 de janeiro de 2024 eu estava no Maranhão falando sobre criatividade, e aí no meu planner eu tenho registrado que eu fui correr na praia, que eu fiz a escrita do meu TCC
E além do journal em si, né, ter esse registro de quais foram as atividades, quais que eram os projetos que eu tava focada. Então, eu gosto de ter físico, eu uso, inclusive, depois posso até ensinar vocês como usar o Google Agenda em paralelo com uma agenda física. E eu acho que uma coisa que funciona muito pra mim, de novo, pelo canal de comunicação, tá vendo aquela agenda física. Tipo, o Google Agenda, eu preciso abrir ele com frequência pra ver o que é a minha semana. Na agenda física, eu pego o Google, passo pra agenda física e flecha pra um lado, cor pro outro, marca texto e, enfim, comigo funciona melhor. E aí eu decidi colocar dentro desse planner algumas ferramentas teóricas de organização para que, até para salvar para a posteridade quais que eram as ferramentas que eu estava usando, mas que para eu pudesse sempre estar revisando essas ferramentas na hora que eu for passando de semana em semana, para não chegar no meio do ano e tipo, qualquer estratégia, né, começar a abandonar a forma que eu me organizava. Então, podem deixar aqui se vocês têm interesse, que a gente vai estar pensando como adequar isso para que vocês tenham acesso também e a gente faça então um lançamento, beleza? Beijo!